Shalom. Agora sim. O Richard ainda falou, você vai tentar de novo? A gente tentou no primeiro. Eu falei, vamos, a gente é persistente. Aqui com vocês. O pastor Daniel está em viagem. Agora ele está lá na Dynamos Goiânia. Nossa Dynamos em Goiânia, ela está multiplicando, irmãos. Nós vamos começar uma Dynamos em Brasília. E hoje o pastor Daniel está lá. Hoje é a ordenação pastoral de 2 pastores lá em Goiânia. E é um privilégio estar aqui com vocês. Nós estamos terminando hoje um jejum de 14 dias. Nós estamos na 3ª mensagem da série Amando e Vivendo Igreja. E sabe, quem caminha mais perto de mim sabe o privilégio para mim que é poder falar desse tema. Quanto eu sou apaixonado de fato por esse tema. E o que talvez falei aqui no primeiro culto, o que me dá autoridade talvez para compartilhar algo sobre isso, que me permite a graça e o privilégio de a gente falar sobre isso é que eu sou, irmãos, um alvo do amor de Jesus através da igreja. Nós passamos aí 10 dias lendo um e-book, orando junto todos os dias pela manhã, ouvindo um pouquinho do que é a igreja verdadeira, o que é a igreja de Jesus. E o que nós vamos compartilhar aqui hoje não tem um nome, não estou falando aqui da Dynamos ou a igreja que nós estamos falando aqui, ela não tem uma placa. Nós vamos compartilhar um pouco acerca da igreja de Jesus, a noiva de Cristo. A igreja que se reúne em vários lugares da terra. A igreja que se reúne numa congregaçãozinha pequenininha, talvez no interior do nosso país ou de outros países também. Mas eu falo para vocês sem medo que o que me permite vir aqui compartilhar para vocês é que, pela graça de Deus, vocês estão diante de um homem que nasceu numa família simples, lá no Parque do Carmo, não sei quem conhece. Meus pais muito amados, mas muito limitados em tudo que viveram. E desde que eu nasci, eles estavam na igreja. Eu rejeitei Jesus e a igreja por 16 anos da minha vida. Até que com 16 anos da minha vida, eu vou num aniversário da esposa de um amigo. E aí ele comercializou minha fé, irmãos. Ele conta isso, hoje ele é pastor de uma outra igreja. Ele conta isso em todo lugar que ele vai. Ele estava vendendo um celular. E eu quis comprar o celular dele. E ele falou assim. Eu falei, dá um desconto para mim. Ele falou, te dou R$100 de desconto se você for um mês no meu GC. E eu fui, gente. Caí nessa. Se eu faltasse, eu teria que pagar os R$100 da diferença. E eu passei lá aquele um mês indo na célula dele. E foi o suficiente para Jesus me amar demais por meio de alguns irmãos que estavam lá. E ali começou uma transformação na minha vida. E o que eu falo, eu já falei isso para os homens a semana passada. Qual era o contexto em que o Thiago se encontrava, Renan? Meu irmão mais velho, meu grande herói, estava preso. E o meu pai, um homem que dedicou a vida inteira por nós, acordando às 4:30 da manhã, era um empreendedor falido. Então o cenário que o Thiago tinha, a referência que o Thiago tinha dentro de casa era um pai falido e um irmão preso. Eu podia escolher. E quando eu chego na igreja, eu começo, pela graça de Deus, ter contato com alguns irmãos. Experimentar da vida em comunidade. E algumas referências foram sendo mudadas na minha vida. Aos 16 anos de idade, eu tendo essa relação com o dinheiro, pensando que o dinheiro ou seria um fracassado, ou eu precisava levar vantagem sobre a vida das pessoas para eu poder ter alguma coisa. E eu chego na igreja e ouço, e nunca esqueci, aos 16 anos de idade, eu ouço um seminário de finanças, alguém falando assim, olha, ninguém vence Deus em dar. Os nossos padrões precisam ser mudados. E eu falo para vocês, a partir daí, eu tenho dito, desde os meus 16 anos de idade, tenho 34. Eu tenho crido que esse lugar, essa reunião aqui nossa, é o lugar onde Deus levanta pessoas para a gente mudar algumas referências da nossa vida. Algumas bagagens que a gente vem carregando há anos, algumas coisas que o Senhor permitiu que a gente passasse. Uma coisa é fato, o lugar que a gente veio não determina para onde a gente está indo. Se nós estamos de fato inseridos no corpo de Cristo, se nós estamos de fato inseridos na comunidade dos santos, existem coisas nas nossas vidas que vão ser transformadas a partir da comunhão. Então algumas referências vão ser levantadas. Talvez mulheres aqui falem assim, olha, eu nunca fui ensinada a ser mãe, nunca fui ensinada a ser esposa. Posso falar? Tem gente nessa comunidade que vai poder ser um instrumento de Deus na sua vida, nisso daí. E eu falo para vocês sem medo que esse tema tem meu coração exatamente por isso. Eu sou um alvo do amor de Jesus pela igreja, irmãos. A minha vida foi transformada a partir da comunhão. Falo para vocês, ainda com toda a limitação de tudo que eu vivo. Minha esposa está aqui, tem amigos mais próximos aqui, ainda sabe de quanta limitação que eu tenho.
Mas quanto eu tenho provado da graça de Deus em algumas áreas, que eu tenho certeza que amadureceram a partir da comunhão com os irmãos. Eu era aos 16 anos, um menino tímido, que não conseguia falar olhando no olho de ninguém. Quinto irmão, vocês imaginam o quanto eu fui zoado dentro de casa? Meus irmãos, eu acho que era um nível além do bullying, porque era cada um que chegava ia um pouquinho mais. E a realidade é que eu chego ali na igreja como alguém que não consegue nem falar. Irmãos, eu lembro de um líder de IGC, um menino simples, que a gente se reunia e ele fazia atividades comigo assim, de falar, hoje nós vamos citar só versículos que falam sobre a luz da palavra. E a gente ficava ali numa dinâmica gostosa. E quanto que eu fui aprendendo, com um eu aprendi sobre trabalho, com outro eu aprendi sobre casamento. Aí eu casei, o que é o casamento? O que é a relação com os nossos irmãos e com a nossa esposa e com os cônjuges e com a nossa família, senão o processo de santificação de Deus com a gente? Sabe o que é o casamento? É o lugar em que algumas áreas da nossa vida jamais experimentariam de transformação se a gente não tivesse alguém vivendo com a gente 24 horas por dia. Contei aqui no primeiro culto que eu cheguei outro dia aqui, desci do carro, achei que eu estava arrasando. O Daniel estava na porta, ele virou para mim e falou assim, você está um Taíso. Tá vestido de Taísa. Eu falei assim, isso é bom, não sei. Eu entrei aqui, o Boni me salvou. O Boni falou, Thiago, você tá bonito. Eu falei, é isso o tipo de irmão que eu preciso. Mas sabe o que é, irmãos? Aos 16 anos, aquele menino que chega na comunidade usava colar de coquinho. E não tinha um abençoado de um irmão para falar para mim, tira isso, mano, isso é feio. Eu usava o topete com sabonete Febo. Vocês já viram esse? Olha o nível do irmão. Mas, gente, se não fosse o casamento, se não fosse eu ter alguém em casa de falar assim, olha, isso aí não, passa mais isso não usa mais isso não. E eu tô brincando, mas a coisa vai um pouco além. A gente está vivendo um nível de comunidade, de relação, que vão ter áreas da nossa vida que alguém vai chegar com um jeito e falar, fala isso não. Já teve vezes de eu falar algo aqui em cima e a hora que eu desci em amor, alguém me abraçou e falou, isso aqui não está certo. Teve vezes durante essa semana em que a gente pode mandar mensagem para um irmão do coração e falar assim, mano, essa mensagem não pegou bem lá naquele grupo não. Corrige isso daqui. O que é o processo de santificação para nós, se não fosse a comunhão com quem está aqui com a gente? Então esse tema para mim é amar e viver igreja. E hoje, a parte que nós vamos falar, o pastor Dani já falou sobre isso, falou sobre amar, e nós vamos falar sobre viver igreja. E eu amei olhar o tema porque igreja não se faz, irmãos. Igreja não se constrói, igreja se vive. A realidade do que nós estamos vivendo aqui, se nós criarmos uma estratégia para construir algo, vou falar para vocês, tem prazo de validade. A nossa estratégia vai ficar velha. A nossa estratégia vai cansar. E sabe, a história da igreja em si, eu preciso voltar aqui só para a gente fazer um contexto rápido, mas a gente lembra que o nosso Senhor, sendo Deus de todas as coisas, Ele vem em forma humana, como um menino, que é cuidado por uma mulher, que é trocado por uma mulher, que brinca com os amigos na rua, que passa por adolescência, chega aos 30 anos de idade, revela o seu ministério. Ele é obediente até a obra de cruz, completa o que ele fez. Chama 12 homens improváveis para começar com ele algo improvável. Então dá para a gente falar de igreja pensando assim, isso daqui é estratégia humana, não é, irmãos. A igreja nasce muito antes de Jesus estabelecê-la aqui na terra. A igreja já era o plano e o propósito inicial do nosso Deus. Jesus não é o plano B do nosso Senhor. Deus tinha desde o início Jesus como seu plano principal de redimir todas as coisas. E a igreja já estava aí. A igreja não é invenção humana. A igreja não é uma instituição meramente humana, uma reunião de homem e de mulher só por razões humanas. A igreja já estava estabelecida no coração de Deus antes de todas as coisas. Desde o início, Jesus já sabia que ele viria em obediência, em amor. E eu falo para vocês, falei aqui no primeiro culto, eu tenho percebido que as pessoas buscam por algo para pertencer. Eu comprei um bug, irmãos, para andar com as meninas. Eu trabalho com carro e às vezes aparecem umas oportunidades que alguns amigos falam, não, só o Thiago vai querer isso aí. E eu comprei um bug, a gente se diverte lá, e logo que eu comprei o bug, sabe o que eu percebi? Existe o clube do bug. Aí eu entrei no grupo lá que compra peça mais barata. Tá. Passou um tempinho, apareceu um Monza, irmãos. Comprei um Monza para revender. Aí sabe o que eu percebi? Existe o clube do Monza. Aí o Gabriel, não está aqui, estava no primeiro culto, ele foi na minha casa no domingo, estava almoçando com a gente, ele chega de bicicletinha elétrica, comprou uma bicicletinha elétrica para andar em São Caetano. Ele falou, você não sabe, tem o clube da bicicleta elétrica. Você vai no CrossFit, irmãos, tem o clube do CrossFit. Você vai no Jiu-Jitsu, sabe qual é a realidade? Há no coração do homem
um anseio pela relação, em pertencer, em fazer parte de algo. E o nosso Pai, sabendo esse desejo, quem colocou isso no nosso coração foi Ele. Ele colocou no coração do homem um anseio pela eternidade, e a eternidade é comunhão. A Trindade Santa revela a comunhão o tempo inteiro. Desde o início todas as coisas foram criadas por meio da comunhão. Nós vamos viver a eternidade em comunhão. A Trindade é a igreja, os anjos, nós viveremos em comunhão para sempre. Então há no nosso coração um anseio por isso. Então como que a gente vive, igreja? A partir da nossa vida real, irmãos. A partir do que a gente está fazendo dia a dia. E eu falo para vocês, o início de tudo então é esse Jesus que vem dar a vida para a igreja. Quando ele, olha que coisa boa, irmãos. Igreja é isso, minha filha dormiu no colo dos irmãos. A igreja, Jesus vem e ele cumpre a sua missão. E ele está ali com 12 homens improváveis, cheios de limitação. Ele inaugura a igreja aqui na terra a partir de um homem que havia o traído. A partir de homens que haviam duvidado dele quando ele tinha morrido. Esse é o início da igreja aqui na terra. E esse Jesus é levado aos céus. E quando ele está sendo levado aos céus, ele fala para os discípulos assim: ei, fiquem aqui em Jerusalém, até que sobre vocês vai vir o Espírito Santo, até que sobre vocês vai vir o Consolador. E aí através de vocês, quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, até os confins, Samaria, até os confins da terra. Olha o que ele está falando. Agora, esse Jesus que é levado aos céus, derrama sobre nós o Espírito Santo, está dizendo assim: agora a igreja aqui inicia um processo de restauração de todas as coisas, até que eu venha restaurar todas as coisas. A Bíblia, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela não aponta para outra coisa, senão o dia em que o nosso Senhor vem para se casar para sempre com a sua igreja. E a promessa é que quando Ele vir, Ele vai restaurar todas as coisas. A partir de um trono de glória aqui na terra, Ele vai governar todas as coisas e vai restaurar todas as coisas. Mas até lá, eu e você já fazemos parte do povo que já está vivendo essa restauração. Então, Tiago, o que é viver, igreja? É a gente viver por essa perspectiva, pela certeza de que nós temos aqui hoje, eu quero compartilhar com vocês 2 pontos. Nós temos a nossa doutrina. O que é a nossa doutrina? É a obra da cruz, é o que Jesus fez. Aquilo, irmãos, foi feito uma vez só. O pastor Daniel falou há 3 semanas aqui, teve gente que nos procurou depois para falar, falou: nossa, nunca tinha ouvido isso de um pastor. Mas o pastor Daniel falou assim: eu não vou morrer pela igreja, eu vou viver pela igreja. Pastor Ricardo Massai veio aqui falar para nós: o evangelho é muito mais do que a maneira como nós vamos morrer, é a maneira como nós vamos viver para Jesus, é a maneira como nós vamos viver a nossa vida cotidiana, é a maneira como nós vamos inserir os irmãos aqui na nossa vida real. É isso que a gente vai viver, igreja, a partir disso. Então a nossa doutrina é o que Jesus fez, e Ele fez uma única vez e é válido. Sabe o que é maçante, massacrante para a nossa geração? É porque tem gente morrendo pela igreja no sentido de tanto trabalhar, de ativismo, de fazer. Eu estava esses dias na sacada da minha casa. Na sacada não, eu estava na lavanderia da minha casa. E eu estava limpando a sujeira das cachorras, assim, Ismar. E sabe, a hora que eu fui dar uma respirada assim, eu olhei pela janela, gente. Mas eu vi um senhor. Tinha um senhorzinho andando na rua, assim. E ele estava tão pleno. Estava de shorts, bermudinha, óculos. Mas ele tinha um caminhar assim, tão tranquilo, tão em paz. E eu fiquei assim um tempo ali, sabe, olhando. Ele não ia, era o 16º andar, ele não ia perceber que eu estava lá olhando para ele. Mas eu voltei para a mesa e eu falei para Thaís, eu vi aquele senhor caminhando de um jeito tão pleno, não sei se aquele cara tem Jesus ou não sei nem quem ele é, irmãos. Se eu ver de cima eu não sei, porque se eu ver de frente eu não sei, eu vi de cima. Mas o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, no que a gente estava compartilhando eu quero envelhecer, eu quero chegar ao final da minha vida como alguém que está plenamente satisfeito com tudo que viveu com Jesus e com a igreja. Porque, infelizmente, a nossa geração, se a gente parar para sentar, homens vieram e pavimentaram um caminho antes de nós. Nós vivemos hoje igreja porque alguns homens e mulheres dedicaram a sua vida a isso aqui, irmãos. Tiveram homens que deram tudo que tinham, que gastaram tempo, que saíram andando de nação em nação. Só que não começa no Brasil, não. Nós somos os gentios que foram alcançados. Essa mensagem não era para nós, essa mensagem só chega até nós porque alguns homens deram tudo o que tinha para sair do país deles, para sair do lugar deles. Essa mensagem chega para nós. Só que também, gente, talvez se a gente olhar nos últimos 100 anos, talvez, se a gente parar para sentar com alguns homens e mulheres
mais velhos, alguns avós, alguns pais. É muito comum a gente ouvir deles assim: estou cansado, dediquei tudo que eu tinha pela igreja, e hoje eu estou aqui sozinho. Infelizmente, eu estou falando desse relato porque eu e a Thaís conversando, eu acho que nós vimos mais de um caso assim, de chegar diante de alguns homens e mulheres tão esgotados. E eu olho e penso, não é essa a igreja que Jesus queria. Sabe por quê? Porque talvez muitas gerações e muitas pessoas foram enganadas pela ideia de fazer igreja, de construir igreja. E adianto para vocês, se a gente for nesse caminho, a gente vai chegar ao fim da nossa vida cansado. Se esse daqui for só o nosso lugar da gente cumprir a nossa agenda, só de frequentar de domingo, se esse lugar for o dia só da gente ter um ministério de servir, a gente corre o risco de chegar ao fim das nossas vidas, da língua para fora e falar assim: olha, corri, hein? E não desfrutar. Mas eu estava olhando aquele homem caminhando, Renan, caminhando muito levemente assim, ó, muito tranquilo. E o que o Espírito Santo falou para mim: eu quero chegar ao fim dos meus dias, na minha velhice, com a mesa da minha casa aberta, para a geração que está vindo construir igreja, viver igreja, e falar assim: valeu a pena dedicar minha vida, valeu a pena abrir minha casa, valeu a pena que as minhas filhas estivessem envolvidas nesse lugar, valeu a pena que os melhores amigos dos meus filhos estão aqui. Falei aqui, outro dia eu estava conversando com a Mai e ela me fala assim: Ismar, olha, a Maitela da escola, ela é minha amiga, mas a Lisa, a Maria e o Vicente, que são filhos do Henrique e da Lara, que estão aqui com ela, eles são meus melhores amigos. Irmãos, vale mais para mim. Eu amo os pais dessa criança, mas para mim me deu uma alegria maior ainda de saber: os melhores amigos das minhas filhas estão aqui. As minhas filhas estão vendo que vai valer a pena a gente investir. A gente não está gastando os nossos domingos aqui, nós estamos investindo os nossos domingos como comunidade. Vai valer a pena as minhas filhas saberem que a nossa casa dificilmente está vazia, que dificilmente a gente está comendo sozinho. Sabe o que vai ser isso? Vai ser a gente viver a igreja a partir desse lugar. Vai ser a gente olhar pela doutrina e falar: o sacrifício foi dele, Jesus já fez. A nossa parte agora é a prática. E a prática é a gente viver essa doutrina. É viver a partir desse lugar em que nós somos perdoados. E eu falo para vocês: Tiago, mas será que vale a pena? Talvez o cara que está lá no clube do Monza chegue ao final da vida dele e fale assim: não valeu a pena não. Gastei todo o meu dinheiro e nunca tirei o vazamento de óleo. Muito provável isso vai acontecer. Mas uma coisa eu falo para vocês: nós já lemos a Bíblia toda e nós temos certeza. Jesus já mostrou que valeu a pena dar a vida dele pela igreja. Se você quer saber, Tiago, quer ter uma noção, queria que o Pai me revelasse um pouco da grandiosidade do amor dele pela igreja. Olha para a obra da cruz. A grandiosidade da obra da cruz revela a grandiosidade e a imensidão do amor de Jesus pela igreja. Eu falei aqui no primeiro culto, a nossa igreja está cheia de cara do jiu-jitsu agora. Aí eu pedi para o Paulo, que é faixa preta, falei assim: cadê o Henrique? Tem mais uns aqui, o cara está tudo no primeiro. Falei: eu quero ver alguém levantar para o Paulo, faixa preta aqui, e falar assim para a esposa dele hoje: você não está muito bem vestida não. Hoje eu não gostei desse seu brinco aí, você não está muito bonita não. Eu estou brincando, mas é mais ou menos a loucura da gente olhar para a noiva de Cristo e falar assim: ela não está bonita não. Gente, ele deu a vida dele por ela. Se Jesus não enxergasse a beleza da igreja, ele não tinha entregado tudo que ele tinha. Foi até o último suspiro dizendo: está consumado. Sabe por quê? Porque o olhar que eu tenho pela igreja não é a igreja visível que os homens fizeram com ela, que está numa condição caída. Não é essa, irmão. Se a gente sair daqui e a gente vai aqui na Silva Bueno hoje, vamos abordar 10 pessoas e vamos perguntar para elas o que é a igreja evangélica. Talvez 7, 8, 10 vão dizer assim: são pastores que roubam, são escândalos que surgem, é a imoralidade, é um povo de uma liderança abusiva. Talvez a maioria dessas pessoas, e posso falar para vocês, é talvez a imagem que está lá fora. Eles não estão exagerando não, porque a igreja na sua condição, ela foi ferida pelo ego humano. Na sua condição, alguns homens perceberam que daqui era lugar que dava para exercer domínio sobre pessoas, sobre manipulação em massa. Isso é verdade, mas isso é a igreja na sua condição, é a igreja visível. Isso aqui tem cristãos nominais e verdadeiros, isso aqui tem joio e trigo. E sabe quem vai separar? Não sou eu e você. Não sou eu e você. Quem vai separar o joio do trigo, quem vem com fogo, que consome, não somos nós. O que nós somos aqui é um povo que estava cheio de pecado. Um povo que tinha um passado muito parecido. Se a gente parar para sentar aqui, a gente vai ver que tem realidade diferente. A gente vem de lugares diferentes, famílias diferentes, mas uma coisa a gente tem em comum:
todos nós tínhamos um escrito de dívida contrário a nós. Todos nós estávamos destinados à lama, por causa do pecado que a gente tinha. Sabe quem que a gente é agora? A mesma coisa que nos une lá. Nós éramos esse povo, mas agora pelo sangue de Jesus, nós somos o povo do futuro garantido. Nós somos o povo que foi perdoado. Então se a igreja na sua condição, ela está nessa situação. O apóstolo Paulo vai falar em Efésios 1, versículo 3, ele fala assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sabe como que o Pai nos vê? Nas regiões celestiais. O Pai já não nos vê mais pelo nosso pecado. O Pai vê a igreja reunida agora pelo sangue de Cristo, perdoada, santa, imaculada. O olhar da igreja não é mais pela sua condição e pelo que os homens fizeram com ela. O olhar da igreja é pelo Jesus que deu a vida por ela, para que ela fosse restaurada. Então ai de nós. Quem somos nós para olhar e falar: o que fizeram da igreja, fizeram nada. As marcas que fizeram na igreja não se comparam à marca que a cruz de Cristo deixou sobre a igreja. A ótica que o Pai olha a igreja é sobre a ótica de Jesus. É como se Jesus fosse o óculos, ele é a lente. Jesus não vê o pecado, Deus não vê o pecado, Deus vê a santidade de Jesus na igreja. Deus vê o perdão que Ele deu completo sobre a igreja, sobre o que cada um de nós aqui carrega. Então entende a imensidão do que a gente está falando quando a gente fala de amar e viver igreja. Nós vamos viver algo real a partir de uma doutrina que nos tomou. A obra da cruz nos tomou, nós temos consciência disso. Agora a gente vai viver a vida real, pegando o metrô, chegando no trabalho, tendo que comer coxinha com Coca-Cola rapidinho. É a realidade da nossa vida e a gente vai expressar Jesus na igreja a partir desse lugar. Nós lemos um e-book de 10 páginas esses dias, de 10 lições. E dentre algumas lições foram citadas algumas vezes o profeta Ageu, o livro do profeta Ageu. E o contexto daquele livro fala do povo de Israel que havia sido levado cativo à Babilônia. E eles têm uma chance. Esse povo vai voltar para Jerusalém para restaurar o templo de Deus. Só que o que acontece? À medida que eles voltam para restaurar o templo de Deus, as adversidades da vida, a oposição dos inimigos, a coisa começa a ficar mais difícil. Alguém aqui tem uma vida fácil? Tá fácil? Minha esposa brinca, depois da luta, vem outra luta. Tá fácil não, irmãos. E aquele povo passa pela mesma dificuldade que a gente passa. E aí Ageu, capítulo 1, versículo 4, o Senhor faz uma pergunta para ele: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto essa casa continua em ruínas? Versículo 9. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que continua em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Sabe, lá em Ageu, está falando sobre a restauração do templo de Deus, é um templo físico. Hoje, na nova aliança, nós entendemos que já não há mais um templo, irmãos. Esse prédio aqui, ele é só o lugar do nosso ajuntamento, mas esse prédio aqui, se você passar aqui, às 2, 3 da manhã, esse prédio é um prédio vazio. Esse prédio só é a igreja de Jesus quando os santos estão aqui dentro. Então o que lá em Ageu estava falando sobre um prédio físico, agora para nós está falando do templo. Está falando sobre nós, está falando sobre a restauração do nosso coração como morada do Espírito. E sabe, diferente do que talvez a gente tenha ouvido muitos anos da nossa vida, e alguns de nós aqui possam até afirmar com clareza, nós não, você e eu sozinhos, não somos o templo de Deus. Agora nós juntos como igreja, nós somos o templo de Deus. Nós somos a morada do Espírito. A partir do momento em que nós, com toda a nossa limitação e paciência, a gente se reúne num lugar e fala: a partir daqui, a gente vai virar uma morada do Espírito. O que é a igreja para nós, irmãos? O que é a nossa eclesiologia? Quem esteve lá nessa aula do Origem entendeu. Nós cremos na igreja de Jesus como uma família para o Pai. Nós somos a realização do sonho de Deus. Esse ajuntamento aqui é a realização do sonho do Pai. Nós somos uma noiva para o filho. O filho aguarda ansiosamente para esse casamento. O pai escolheu a dedo a noiva para o seu filho. Nós somos morada do Espírito. E nós somos o corpo de Deus aqui na terra. É isso que nos move a fazer igreja. Tiago está falando que nós seremos uma igreja perfeita. De novo, eu preciso te falar. Essa mensagem não é sobre a Dínamos. Essa mensagem é sobre a igreja de Jesus, que se reúne em lugares que a gente nem imagina.
Eu acho que a melhor indicação que o Boni já me deu na vida, depois que ele falou que eu estava bonito, foi o dia que o Boni mandou pra gente um documentário da Netflix chamado Fé Não Fingida. Esse documentário mostra algumas senhorinhas lá no sertão da Bahia, outras em outras cidades, em outros lugares. Essas mulheres estão edificando a igreja, estão vivendo a igreja há mais de 60, 70 anos. E você olha para elas com toda a simplicidade do lugar em que elas se reúnem, elas estão falando ali do poder da igreja junto, do poder da igreja quando ora. Eu lembro de uma parte que uma delas fala assim: eu recebi lá um diagnóstico do meu filho, chamei minha irmã e falei, nós vamos passar a noite orando. E Jesus fez. Irmãos, a igreja que eu estou falando é essa. A igreja que eu estou falando talvez esteja se reunindo hoje lá em Guaianazes, lá no Capão Redondo. Talvez esteja se reunindo em lugares que a gente nem imagina. E que talvez um dia nós não vamos entrar, mas é a noiva reunida ali, eles estão vendo beleza na comunhão, e o Pai está sendo realizado nessa comunhão dos santos. E por que a gente quer viver tudo isso, gente? Porque o tema da nossa mensagem é viver igreja. Há um texto, Hebreus capítulo 10, você pode abrir sua Bíblia aí? Hebreus capítulo 10, versículo 19. Subtítulo na minha Bíblia está como um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena... Vou esperar mais um pouquinho, estou ouvindo uns barulhinhos de Bíblia ainda. Pode abrir aí, Hebreus. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, para o seu corpo. Irmãos, a igreja que nós estamos falando aqui, nós não conseguimos acessar por meio das estratégias do homem. Sabe qual é o meu maior temor? É chegar ao fim da vida nessa condição de alguém que eu tentei de tudo. Eu tentei a cada domingo tirar um coelho da cartola. Eu lembro como se fosse hoje o dia que eu chego na Dínamo São Paulo. Nós havíamos passado 30 anos da nossa vida no mesmo lugar. E o Senhor, quando nós achávamos que era o momento de sair, a gente falou, olha, aconteceram muitas coisas, enfim, é o momento de sair. O Senhor falou, não é o momento de sair. Vai ser o momento de sair quando vocês puderem sair desse lugar e colar na porta um adesivo de gratidão e dizer, eu vivi aqui os melhores dias da minha vida a partir do corpo e do que Jesus tinha. Nós ficamos, irmãos, em meio a um povo limitado, mas que abençoou a nossa vida por 30 anos. Há pastores limitados que abençoaram a nossa vida por 30 anos. Homens que estavam pavimentando um caminho quando eu não tinha nem nascido. E o Espírito Santo falou para nós, quem são vocês para pensar que vocês têm a resposta disso? E aí no primeiro domingo em que eu chego na Dínamos, no predinho, lembro como se fosse hoje, o Richard fez a abertura. O pastor Daniel pega no microfone e ele fala assim, aqui nós não seremos uma igreja que está inventando coisas. Nós seremos uma igreja bíblica que vive o que está na palavra. Isso aqui é o suficiente para nós. Sabe qual é o meu maior temor? É a gente chegar ao fim da nossa vida falando, tiramos tudo que era cartola para manter a Dínamos. Tentamos show, tentamos luz, tentamos música, os melhores. Mas estou agora esgotado com a língua de fora. Agora o contrário disso, irmãos, olha o que está escrito aqui. Nós acessamos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. Quando o véu se rompeu, o corpo de Cristo também foi rompido e todos nós ganhamos acesso ao Pai. Então não é pelo que nós vamos fazer aqui de domingo, não é pelo que o pastor vai pregar aqui, é sobre o acesso que você vai ter na semana. É sobre o acesso que nós temos como corpo ao Pai, experimentar o que está vindo fresquinho, o pão vivo que desceu do céu para nós, por um vivo caminho. Esses homens, eles eram conhecidos, os apóstolos, os discípulos eram conhecidos como o povo do caminho. Um caminho estreito, um caminho apertado, mas um caminho de vida. Um caminho de realidade. O que a gente vai fazer aqui, irmãos, é a nossa vida, é a vida prática, é a realidade. A nossa estratégia a gente vai cair, a gente vai esquecer, a gente vai se cansar. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Um coração sincero, irmãos, dura por muito tempo.
Agora a máscara tem prazo de validade. Se a gente tentar construir qualquer coisa a partir da máscara, se os pastores dessa igreja tentarem construir algo a partir de máscara, se você servindo um café estiver tentando fazer algo a partir de máscara, eu vou falar para vocês, máscara tem prazo de validade. No dia mal a gente não vai conseguir segurar a máscara. Agora um coração sincero transmite vida. Um coração sincero transmite que essa doutrina tomou o nosso coração. Sabe o que nós somos? Nós somos o povo que foi perdoado mesmo quando tudo era contra nós. Por que eu não perdoo o meu irmão? Que talvez cometeu comigo muito menos do que o pecado que eu cometi contra Deus. A ofensa do meu irmão, o mau entendimento com o meu irmão. Isso é muito menos do que eu e você fizemos para Deus. E Ele deu seu Filho. Essa é a doutrina que toma a nossa igreja. Isso é o que nos toma como igreja de Jesus. A igreja de Jesus é os que foram tomados, perdoados. E agora vivem a prática disso. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Versículo 24, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Lembra o que eu falei? Tudo nas escrituras aponta para o retorno de Jesus, irmãos. Esse é um texto escatológico. Nós só fazemos igreja porque nós temos a certeza de que Ele vem para se casar com ela. Se não fosse por essa certeza de que Jesus vem para buscar a sua igreja, nós não faríamos isso. Então nós estamos olhando para esse texto, tenho 15 minutos para falar para vocês, essa era a introdução, agora que eu vou entrar no esboço. Tenho 15 minutos para compartilhar quais são os 4 movimentos que estão nesse texto, que nós queremos viver na vida dessa igreja. Viver, de novo, gente, não estou falando de fazer. Estou falando do que a gente vai viver com a verdade do nosso ser. O primeiro deles está escrito aí, aproximemo-nos. Hebreus 19, 22, capítulo 10, no versículo 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero. Nós precisamos nos aproximar de Deus junto do corpo. A realidade dos nossos dias é que tem muita gente tentando se aproximar de Deus sem o corpo. Tem gente tentando viver a realidade da relação com Jesus, sem buscar intimidade com o corpo. Isso não vai ser possível. Isso daqui está falando da gente olhar um para o outro e falar assim, olha, nós só vamos experimentar a plenitude do que Deus tem para revelar do Filho sobre nós, à medida que a minha casa está aberta para o meu irmão. À medida que eu estou aberto, meu coração está aberto para ser confrontado pelo meu irmão. À medida que nós vamos olhar uns para os outros e falar assim, a gente precisa incluir gente nisso daqui. É gostoso demais estar com os amigos. É gostoso demais quando o GC está cheio de amigo. Mas a gente precisa aproximar algumas pessoas de Deus. A gente olha pelo Evangelho e os Evangelhos vão relatar várias vezes em que o povo de Deus aproximou as pessoas de Jesus. Há um cenário em que 4 amigos descem um paralítico pelo teto para levar até Jesus. Mais do que a cura, naquele momento Jesus olha para eles e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Pelo que eu estou vendo, a cooperação da comunidade. Sabe por que tem gente entre nós que talvez ainda não tenha conseguido vencer determinadas áreas? Porque ainda está tentando se aproximar disso sozinho. Mas a hora que nós, como comunidades, pegarmos em 2, 3, 4 e falar, vamos nos aproximar de Deus juntos nisso. Vamos buscar a cura dessa área juntos. Vamos jejuar por esse seu pecado que é tão difícil de você romper com ele. A hora que nós somos 2, 3 se aproximando de Jesus, eu tenho certeza que esse Jesus olha e fala muito mais do que a cura. Os seus pecados estão perdoados. Não tem como a gente se aproximar e viver a plenitude do que Deus tem para nós. Tem gente que quer a presença sem corpo, espiritualidade sem comunhão, quer a vida cristã sem aliança. Mas o Evangelho não foi desenhado para a independência individual. Nós não vamos viver a plenitude do que Jesus tem para nós. Nós somos agora concidadãos dos santos. Efésios 2, 12 fala. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Olha o que Pedro fala em 1 Pedro 2, 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual. Irmãos, o sangue de Jesus nos deu acesso agora para sermos morada quando caminhamos juntos. Então, para nós, ao fim de um jejum de 14 dias,
nós precisamos aproximar-nos de Deus junto como corpo. Talvez a gente vai precisar abrir a porta da nossa casa para alguém jantar mais lá. A gente vai abrir a porta da nossa casa para que os nossos almoços de domingo não sejam mais sozinhos. Tenho falado para algumas pessoas que caminham mais perto. Falei, é loucura o que a gente tem feito em alguns restaurantes. A gente vai em 10, 12 pessoas para gastar R$2.000 numa conta. Faz 2 domingos a gente fala pro povo, hoje a gente vai lá para casa, a gente compra um franguinho na padaria, 50 conto franguinho. Quem sabe fazer arroz? Eu sei. Quem leva uma salada? Vamos estar junto. Gente, a gente estava na sala da minha casa num momento tão precioso. Foi a melhor refeição que eu fiz? Não. Talvez eu tenha comido coisa muito melhor em outros momentos, mas eu não lembro. Agora o fato é que a gente estava junto ali, na simplicidade da nossa casa. Sabe o que é um chamado para nós de falar assim, talvez a gente precise se reunir menos em restaurante, a gente está mais dentro um da casa do outro. Mas Tiago, meu sofá ainda é velhinho. Mas Tiago, a minha casa é pequena. É assim, gente, é assim. Se a gente pegar os evangelhos, os relatos, tinham casa cheia, tinha gente sentada na janela, tinha gente descendo pelo telhado. A hora que a nossa casa estiver aberta para isso, vai ter gente da nossa família que vai se aproximar de Deus, porque nós estamos nos aproximando junto, porque a porta da nossa casa está aberta. Falo para vocês sem medo, aquele velhinho da rua, onde eu vou encontrar ele? Eu penso na velhice hoje, a Thaís falou, isso está papo de parece que você vai morrer logo, não sei o que você está... Falei... Eu tenho sonhado com a minha velhice, eu falei, quem dera, se na minha velhice eu tiver meus amigos aqui, a gente pudesse, sei lá, andar de moto, viajar, a gente tomar chá junto, não sei, a Nath vai fazer algum chá gostoso quando a gente ficar velhinho, mas a gente poder sentar na mesa da nossa casa e receber a nova geração e falar assim, eu vivi os melhores anos da minha vida como igreja, meus melhores amigos estavam vivendo igreja junto comigo aqui, são pessoas que concordaram comigo sempre, Deus me livre. São pessoas que falaram sempre o que eu queria, Deus me livre. São pessoas que se vestiam do jeito que eu queria. Você acha que se eu pudesse vestir o Daniel, eu ia vestir daquele jeito, gente? Mas olha, o que ele vai entregar para nós, irmãos? O que cada um de nós, na simplicidade do que a gente carrega, irmãos. É precioso demais a gente olhar e que cada um com a sua individualidade, cada um com a sua história. Posso te falar? Eu cheguei para Jesus agora, Tiago, é meu primeiro culto aqui. O que você viveu até aqui não foi em vão. Tem coisas que você carrega, que esse corpo aqui precisa agora para a gente cooperar junto. Tem coisas que você passou lá na sua infância e que foi só o Espírito Santo te consolando, que agora vai ser consolo para uma multidão de pessoas que se reúnem aqui. Primeiro ponto, a gente precisa se aproximar de Deus com o povo. Segundo ponto, permanecer em constância. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Viver igreja vai passar por a gente permanecer, mesmo quando a gente discorda. Por permanecer quando o bicho pega. Não é algo volútil, não é algo líquido. Não é algo confortável para nós. Nós não estamos aqui em busca de um lugar confortável. O pastor Dani falou aqui, é verdade. Deus nos livre de escolhermos igreja por conforto. Eu vou aqui porque aqui é um lugar confortável para os meus filhos. O Kids é bom. Irmão, o Kids vai passar, são sementes lançadas, mas o que vai regar cada semente na vida dos nossos filhos é o amor que a gente tem pela igreja dentro da nossa casa, é a maneira que nossos filhos veem a gente falando dos nossos irmãos. Se os nossos filhos vão para o melhor Kids, mas chegam em casa e nos vêm falando mal dos nossos irmãos, essa é a imagem da igreja. Se quando os irmãos estão indo na nossa casa, o papo para eles está sendo assim, filho, guarda seus brinquedos, porque as crianças vão estragar tudo. Essa é a visão de igreja que ele está crescendo. Fala sobre permanecer em constância mesmo quando o bicho pega. O escritor de Hebreus está falando aqui, agora que vocês tiveram acesso a isso, vão até o fim. Vão até o fim, agarra a mão e fala, vamos viver. Se hoje é o franguinho com arroz, se amanhã é só o ovinho com arroz, vamos também. Essa é a vida de igreja que a gente está sonhando. Terceiro ponto. Atos 2, ainda sobre permanecer. A igreja primitiva fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, vocês acham que para os caras estava fácil? Vocês imaginam a oposição que aqueles caras estavam encontrando? E eles estão começando a igreja falando e perseveravam em algo. Não abriam mão de maneira fácil do que eles estão experimentando. Terceiro movimento. Se importar com os irmãos. À medida que a gente permanecer, a gente vai dar fruto na vida dos irmãos.
Sabe como que Deus vai fortalecer a Dinamo São Paulo? Não é o Hernandes Dias Lopes se tornando membro, entrando por aquela porta e falar, agora a Dinamo está forte. Não vai ser isso, irmãos. Nós não ficaremos mais fracos agora que nós estamos enviando o pastor Davi para João Pessoa. Nós estamos falando de irmãos que vêm aqui e criam raízes. E à medida que a Natália chega aqui e ela cria raízes, à medida que a Catê chega aqui e cria raízes, o Edu chega aqui e cria raízes, cada um de nós, a Jé chega aqui, a Isis chega aqui, à medida que nós vamos chegando e nós vamos criando raízes no lugar, arraigados aqui, os frutos vão nascendo de maneira orgânica, de maneira leve. Vocês já viram, alguém já viu um pé de laranja fazendo força para dar laranja? Já viram? Vai nascendo por quê, irmãos? Porque a raiz está bem fincada. A raiz está sendo alimentada. Os frutos vão se tornando de maneira leve, natural, orgânica, frutos gostosos. A partir do momento em que nós permanecemos aqui, nós começamos a dar frutos para se importar com os nossos irmãos. É ninguém considerando propriamente seu o que carrega. É a gente saindo do lugar do eu, é a descentralização do eu. É eu sair do lugar, essa comunidade precisa me suprir. O pastor Daniel Júnior tem um livro sobre liderança. E ele cita lá um exemplo de um jornalista que foi passar um dia com um homem milionário para entender a rotina daquele cara. Por que aquele cara era milionário? Eu preciso entender o que esse cara faz para ser milionário. E fala que aquele homem foi passar o dia com ele e falou assim, olha, realmente, no final do dia chegaram e falaram, e aí, conta para nós, qual que é o segredo dele? Cara, ele tem uma rotina incrível, aquele cara é realmente incrível. Aquele cara acorda pela manhã, ele faz atividade física, ele tem o tempo dele devocional, ele trabalha cumprindo a agenda certa, ele tem tempo com os filhos, ele cumpre a rotina da melhor maneira possível, não xinga ninguém no trânsito, ainda leva a sobremesa de presente para os amigos do trabalho depois do almoço. É mesmo, ele é incrível em tudo que ele faz. Mas um segundo dia, esse mesmo repórter, esse jornalista, ele vai passar o dia com um homem bilionário. E ele passa o dia com esse cara e depois chegam para ele e falam, e aí? Qual que é o segredo desse homem ser bilionário? Ter muito mais até do que aquele outro milionário. Eu passei um dia com ele. Em tudo que ele fez, eu me senti incrível. Em tudo que eu fiz ao lado dele, eu me sentia que eu era a melhor pessoa fazendo. Quando eu fui fritar um ovinho de manhã para aquele cara, esse cara ele virou para mim e falou, é o melhor ovinho que eu já comi. Quando eu fui fazer atividade física com ele, ele falou assim, nossa, para um iniciante você está muito bem. Qual que é o segredo, irmãos? Talvez não é como as pessoas vão nos enxergar à medida que nós nos relacionamos com ela. É como as pessoas vão se enxergar à medida que elas se relacionam com a gente. É o nosso fruto nascendo. E o meu irmão agora está querendo buscar mais a Deus. Não é porque o Tiago veio aqui e pregou. É porque ele sabe que ele carrega algo que eu não carrego. E ele está buscando em Deus. Ele está vivendo isso. E ele agora está se vestindo melhor. E agora ele está conversando melhor. Ele está tratando melhor a esposa. Por quê? Porque a relação com o meu irmão está fazendo eu me sentir melhor. Está me trazendo benefício. A minha relação com o meu irmão está fazendo com que ele cresça. É o que Jesus tem para nós. Viver comunidade é isso. E o último ponto. Depois de se importar com os irmãos, o último movimento é amar a vida em comunidade. Talvez esse texto seja um dos textos mais práticos do Novo Testamento sobre a vida em comunidade. Não deixemos de reunir-nos como igreja, como congregação. Sabe por quê? Porque o culto importa. Tiago, eu tenho uma revelação de Deus incrível. Eu tenho 30 anos de evangelho e eu tenho a revelação de Deus. Irmãos, sabe por que esse Jesus ainda não voltou? Porque a igreja não está preparada. Porque a noiva não está pronta. Se você fosse todas essas respostas sozinhos, ele já teria te levado. A não ser que você queira. Se quiser fazer essa oração hoje, Pai, estou preparado. Sou a parte da noiva preparada. Ele ainda não voltou, porque há um processo de aperfeiçoamento em todos nós. Então essa reunião aqui importa. O que o escritor de Hebreus está falando aqui é, não deixem de estar com os irmãos, porque esse é o culto público, mas não é aqui a performance individual de cada um no culto público. Aqui é o momento em que nós estamos juntos, e eu sempre falo, há um ambiente irresistível ao Espírito Santo. É quando a palavra é pregada e a noiva está reunida. O Espírito Santo não se contém num lugar desse. Não deixe, Tiago,
Talvez eu saí de algum lugar e hoje eu estou entendendo algo. Irmãos, talvez o fim desse jejum caia para nós com uma necessidade da gente olhar para o nosso passado. E alguns de nós talvez eu tenha que fazer uma ligação para alguns pastores que passaram pela nossa vida, com alguns irmãos, e falar assim, me perdoa pela maneira que eu deixei de me reunir. Está escancarado em algumas pessoas que chegam entre nós. Alguns chegam querendo fazer muito. E a gente percebe muito claramente, falando assim, olha, o irmão saiu de algum lugar onde ele estava muito ferido. E posso te falar, se você for construir sua vida a partir daí, daqui a pouco você vai estar ferido comigo também. Você vai falar, o que o Dênio põe esse cara? Vai testar um microfone desse com o Thiago? Agora, é diferente quando a gente vem para um lugar e fala assim, Senhor, eu quero resolver o passado. Eu quero agradecer por cada irmão que passou sobre a minha vida. Paulo fala, um plantou, o outro regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Talvez tenham irmãos que tenham passado na nossa vida. Sabe aquela senhorinha que talvez pegava a sua mãe no portão da sua casa? Ela lançou sementes que talvez hoje vão florescer. E a igreja de Jesus é isso. Talvez nós vamos lançar sementes aqui sobre pessoas que nunca mais vão voltar na Dínamos. Que essa semente floresça e alcance outras regiões. E para terminar, irmãos, lá em Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, versículo 36, não precisa nem abrir. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, nome este que traduzindo é Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram seu corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o seguinte pedido: não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostraram-lhes túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Pois você pode ler lá, Atos 9, conta que Pedro ressuscitou essa mulher, irmãos. Mas o que mais nos chamou a atenção é que quando Pedro entra naquele quarto e aquela mulher está morta, a igreja está chorando, dizendo assim: estão aqui os vestidos e as túnicas que ela costurou com as mãos delas para nós, viúvas. Estão aqui as marcas de amor que Dorcas deixou na nossa comunidade. Eu trago isso não como algo de maneira apelativa. Acho que é a pilha, né? Quais são as marcas de amor que nós estamos deixando na nossa comunidade? Nós estamos terminando uma série sobre amar e viver igreja. E nós estamos talvez diante de um monte de Dorcas aqui. Se o Senhor nos levasse hoje, o Richard brincou. Eu falei que ontem à noite nós entramos numa discussão teológica lá em casa. Eu lembrei de uma música que falava assim: hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos. E eu perguntei para Thaís, quem canta essa música? Ela falou, Jota Quest. Eu falei, não é, eu acho que era Lulu Santos. A gente ficou numa discussão até achar. Mas eu estava no momento em que eu fui preparar a palavra e fui orar. E o que estava falando ao meu coração era: o tempo está passando, irmãos. O tempo está escorrendo pelas nossas mãos. Anos passam, o Richard falou aqui agora, hoje é dia 3 de maio. Mês que vem a gente está na metade do ano de 2025, o ano começou agora. O tempo está escorrendo pelas... de 2026, está vendo? Passou tão rápido, estou no ano passado. O tempo está escorrendo pelas mãos. E que marcas que a gente está deixando na igreja de Jesus? Talvez nós somos só as pessoas que concordaram todas as vezes que alguém falou mal da igreja. Quando na verdade a gente era o povo que tinha que estar costurando túnica e capa, falando o que os órfãos precisam, o que as viúvas dos nossos meios precisam. Eu quero terminar aqui orando com você, pedir para você se colocar de pé no seu lugar. Nós vamos ceiar aqui hoje junto, irmãos. Nós vamos ceiar e nós não ceiamos aqui só para cumprir uma agenda. É um sacramento estabelecido por Deus, para nós vivermos em comunidade, porque tem algo. Quando daqui a pouco o Richard for compartilhar a ceia aqui com a gente, você estiver comendo do pão e bebendo do sangue, eu preciso te lembrar de uma coisa.
Quando você está comendo do corpo, você está falando assim: eu tenho compromisso com a igreja de Jesus em todos os momentos. Até na hora que eu discordar. Até na hora que o Daniel falar algo que não me agrada. Até a hora que essa igreja tomar decisões que talvez não tenham muito a ver com o que eu sempre criei. Bebê do sangue está falando assim: eu estou compreendendo que eu era pecador, mas agora eu estou reunido no meio de um povo que era igual eu. De um povo que foi perdoado e agora está vivendo isso daqui, não para passar tempo. Mas agora alguém que está vivendo porque foi conquistado por Jesus e foi inserido numa família. Eu não sei se você está chegando aqui hoje, se você está com a gente há 5 anos, você está só visitando a gente. Mas a igreja de Jesus vai muito além dessas paredes aqui. E o amor que nós temos por Ele vai ser expresso à medida que nós cuidamos uns dos outros. Nisso conhecerão, nisso saberão que são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Nós não vamos sair daqui com estratégia. Qual que é a nossa estratégia para 2027? Para 2030 ser 30 igrejas, qual que é a nossa estratégia? Nós vamos sair daqui vivendo e fazendo amigo. Mostrando que a gente tem vivido algo verdadeiro em comunidade. E isso vai ser resposta para a vida das pessoas que estão lá fora buscando algo para pertencer. Cada um de nós chegando aqui carregando um pouquinho. Cada um chegando aqui entregando um pouquinho. Obrigado, Espírito Santo, por essa manhã. Obrigado pelo privilégio de termos sido comprados pelo Teu sangue. Obrigado, Jesus, porque fomos inseridos na Sua família. Obrigado, Jesus, porque o Senhor conhece o que cada um de nós aqui tinha contrário a nós. O Senhor sabe que o preço era impagável. Ah, Jesus, mas você pagou o preço por nós e ainda nos deu de presente uma vida em comunidade. Eu oro, Espírito Santo, para que agora, ao fim desse jejum, nós entregamos esse jejum e nós estamos te dizendo: Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para viver comunidade. Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença entre nós. Se move no nosso meio. Fala através do irmão que abre a sua casa. Fala através do irmão que entrega um bolo, um presente. Fala através do irmão que abraça. Fala através do irmão que serve o café. Espírito Santo, se revela a partir de cada um de nós, ao ponto que o Filho seja revelado dia a dia através da comunhão. Obrigado, Jesus, porque de estrangeiros e forasteiros agora nós somos concidadãos dos santos. Que privilégio, Jesus. Que privilégio preparar a sua noiva. Nós assumimos a responsabilidade disso. Nós estamos com os que se comprometem com o embelezamento dela, com o cuidado dela. Nós queremos, no dia em que o Senhor vem buscar a sua igreja, e nós a apresentaremos diante do Senhor melhor do que a encontramos, Jesus. Nós dedicaremos os nossos dias, nós dedicaremos a vida dos nossos filhos, nós dedicaremos os nossos recursos, para que nesse momento o Senhor encontre a noiva mais linda do que nunca esteve. Que a beleza da noiva se revele através de cada partir do pão aqui entre nós. Que em cada mesa, em cada casa aqui, o Filho seja revelado, a beleza de Cristo se mostre. Nós queremos viver a verdade do Evangelho em comunidade, em nome de Jesus.